Finalmente saiu os áudios da arbitragem do VAR do jogo de Clube do Remo e Atlético Goianiense. Tá? No vídeo de hoje nós vamos falar e comentar sobre esse vídeo, que vocês já devem ter visto com certeza. Também vamos falar sobre a condição do Clube do Remo perante a CBF. E vamos trazer para vocês aí o nosso próximo adversário, Volta Redonda, né? Já jogamos com ele bastante ano passado, gente. Então peço a você que fique até o final desse vídeo. Não esquece, curte, compartilha, deixa teu like, hype o canal, comenta, que a gente tem comentado todos os comentários de vocês. E bora pra cima. Bom, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada para quem é da madrugada aí que assiste a gente no canal Ricardo Coração de Leão. Gente, o que acontece? Saiu os áudios e como vocês puderam ver, a gente tinha razão e quem vinha comentando tinha razão, o torcedor tinha razão, todo mundo tinha razão, menos o árbitro que não tinha razão, gente. Porque quando o árbitro é chamado, como vocês ouviram já por aí com certeza e não precisa a gente repetir aqui, ele é chamado. E antes de ser chamado, o bandeirinha grita lá no ouvido do VAR, possível falta. Se ele viu a falta, ele estava a centímetros do lance, era para ele ter marcado a falta. Só que o que acontece? Você gera a suspensão do lance. E o VAR começa a analisar e o jogo transcorrendo. O Clube do Remo vai, ataca, faz o gol, aí o VAR chama o árbitro e diz, olha, tem uma falta. O árbitro diz, e qual lance? Eu vi que não foi falta. Quando ele vê o contato, ele se joga. E o que foi que aconteceu? Isso que aconteceu. Ele se jogou, como vocês puderam ver nas imagens, ver por aí, ver nos vídeos, todo quanto foi canto, gente. Então eles levaram o árbitro ao erro. E o árbitro, por falta de personalidade, acabou cumprindo esse erro, gente. Porque dá pra gente notar na frase final, quando ele diz assim, eu vou anular o gol e vou marcar a falta, tá? Entendestes? Então, gente, ficou muito em suspensão, deu muito na vista, agora é esperar o resultado da dona CBF, que já deu um apronto para nós. O que é que ela deu? A próxima arbitragem é Goiânia. É Goiânia, né? É Goiânia, é de Goiás. Parece que nós estamos com karma, gente. Com karma dos goianos. Mas é aquilo, cara. É contra tudo e contra todos, gente. É contra tudo e contra todos, tá? Lembrando de ser contra tudo e contra todos, galera, é uma situação que a gente tem que sempre ficar em suspensão. A gente sempre traz para vocês, por anos a fio já passamos por determinadas situações aqui, não só a gente, mas como o próprio rival. Então, acho que chegou a hora da FPF, que é a nossa representante maior dos clubes paraenses, chegar lá na dona CBF e falar, porque se eles fazem as maracutaias, se eles fazem as organizações políticas para tentar uma melhor opção, como foi essa agora de opção pelo Said, né, que inclusive 38 clubes lançaram aí uma espécie de manifesto que não vai dar em nada. Não vai dar em nada, tá, gente? É só aquilo só para afagar a imprensa que ainda está sentida pelas viuvinhas do Ronaldo Fenômeno. Gente, eu não tenho nada contra o Ronaldo Fenômeno, né? Gostei muito do seu futebol, porém para mim é só um cara com dinheiro, já falei para vocês. Então as viuvinhas de Ronaldo ainda ficam aí, né? Ai, não sei o que e tal, sentidas. Então, se a FPF optou pelo Said aí, que é da Federação Apaense, que é para dar uma melhor representatividade para o futebol do Norte, principalmente, então tá na hora de chegar e chamar. Não pode. É um absurdo, porque o Clube do Remo está disputando a primeira colocação com o Goiás e com o Vila Nova, que são times goianos. Aí você me vem com uma arbitragem de Goiás, pô. É brincadeira, é sacanagem. Né? Mesmo que você dizer, não, eu vou te... Então aqui, esse camarada aqui, mas eles não são torcedor. Não, peraí, gente. Peraí, né? Então fica aqui o nosso questionamento, tá? Eu espero sim que dê certo. Né? Espero que com essa pressão da saída do áudio do VAR, eles vão se tocar que está sendo questionado. Por mais que não aconteça nada, porque muitas das vezes não acontece nada, gente. Tipo agora. Nós vamos continuar acompanhando a situação dessa arbitragem para ver o que vai acontecer. Provavelmente vai ser suspenso e aí fica por terra, né? Eu quero lembrar vocês que é grande a procura pela profissionalização dos árbitros, tá, gente? Porém, uns dizem sim, outros dizem não.
né? Fato é que tem que ter menos trabalho no sentido de você ter um padrão. Porque sem padrão não tem trabalho, gente. Um apita de um jeito, outro apita do outro. Tivemos situações de puxão de camisa nesse campeonato e não vimos pênalti. Várias situações. N situações, tá? Então tá na hora, gente. Tá na hora. Bom, galera, para completar aqui a nossa situação, eu quero trazer para vocês agora o time do Volta Redonda, que vem se portando e está ali na 17ª posição, com 6 pontos dentro do campeonato. É um time que subiu da Série C juntamente com o Clube do Remo. Tá aí, para esse confronto, ele vem se mostrando um time assim com uma certa solidez. Até pelo último jogo agora aumentou até suas odds, tá? Diante do Amazonas, ele vinha perdendo e foi fazer um gol já nos últimos minutos. Isso com o Amazonas com 1 a menos desde o primeiro tempo, salvo engano, né? E é um time que de pouco investimento, gente. De jogadores assim poucos conhecidos, porém jogadores que atuam até bem em determinada área, tá? Eu vou lembrar vocês que eles não vão contar com a volta do lateral direito, que já passou aqui pelo Clube do Remo, mas vão contar no seu lugar com o Johnny, que faz a ala ali, até porque eles jogam numa espécie de um 5-4-1, né? Um 5-4-1 ali mais retrancado, mais com solidez na defesa, porém deixam muito a desejar em certo retrospecto. O Johnny mesmo, de 1,79m, 23 anos, tem uma boa bola longa ali, mas tem umas perdas de bola de 9,6. Então, um jogador ali que se pressionar não é muito reforçado, tá? Faz o trio de zaga, Gabriel Bahia e Lucas Aderi, dando destaque para o Gabriel Bahia, que é um dos seus melhores jogadores aí, tá? Um zagueiro de 1,88m, 26 anos, tem um bom jogo aéreo e uma bola longa até boa ali, tá? O outro, o Gabriel, 1,87m, 28 anos, tem ali um bom passe, uma bola aérea mais ou menos razoável. Jogo aéreo até pela sua altura também se conclui bem. O outro é o Lucas Adélio, outro zagueiro. Um zagueiro ali razoavelmente, pode se dizer bem, um pouco lento, 1,88m, 24 anos. Então, é um time que tem esse trio de zaga, tá? Na sua ala esquerda ele coloca o Sanches, que apoia um pouco bastante, joga mais da intermediária para frente. Faz ali o apoio ao ataque, não aprofunda muito, não tem um bom passe assim, 1,78m, 29 anos, fica revezando com mais à frente dele o Mirandinha, gente, Mirandinha que é um dos destaques, luta bastante, cai pela esquerda, pressiona mais pelo meio, chuta de média distância, então é um jogador que tem que ter uma certa ali marcação, tá? Tem 25 anos, 1,77m, tá? E é perigoso ali do lado esquerdo, é um ponta esquerda, tá? Ele é um ponta esquerda, ponta mesmo, tá? Mais o meio, gente, ele tem o Robinho, de 22 anos, 1,80m, é um cara ali que tem um bom passe, de 48 passes ele acertou 41, então é um cara que tem uma certa cadenciada na bola, é um meia ali, tá? Barra volante, meia atacante, ele faz quase 3 funções, é mais defensivo nesse time do Volta Redonda. O Pierre tem boa bola longa, é um volante de origem, barra meia, então atua por ali pelo meio do campo, tá? Tem 1,81m, 23 anos aí, é um jogador até de cadenciar, tem uma perca de bola em média de 8,1, tá, gente? E mais do seu lado do Pierre, caindo pela direita ali, então essa atenção do Sávio, tem o Raí, uma odds boa, gente, 8 pontos não sei o que, tá? Meio campo, chuta de longe, tem 1,77m, 23 anos, tá? Tem um bom passe, uma boa bola longa ali, já tem 3 chutes ao gol, tá, gente? E tem uma média boa ali até, tem uma perda também ali de 11 bolas por partida aí, né? Então é um cara que você tem que dar uma determinada atenção porque ele vem de trás, né? E ele vem de trás é o chute de longa distância, tá? E mais à frente tem o seu centroavante, o Bruno Santos, de 28 anos, 1,85m, tem um bom retrospecto aéreo ali na área, não faz muito a parede, é mais para segurar a zaga. Então é um centroavante razoável, até porque na sua reserva tem o Matheus Lucas, lembro dele, estava no Remo ano passado, tá? Na substituição geralmente do Mirandinha, quem cai por ali é o Lucas Tocantins, lembram dele?
E também tem o MV, que não vem fazendo uma boa temporada, interessou até pelo clube do Remo no começo do ano, mas ficou por lá mesmo, né, gente? Então não vem fazendo uma boa temporada, vem atuando, só atuou acho que 2 partidas nesse Campeonato Brasileiro. Então vamos aguardar, até porque é um time, gente, que no último jogo ele fez bastante. Chutou de longa distância, municiou muito seu ataque, acho que teve 38 chutes, salvo engano, ao gol do Amazonas, que recuou, mas recuou de forma atabalhoada. A gente aqui no canal tem prestado atenção que quando os times descem, ele tem que descer consciente, gente. E consciente daquilo que está fazendo. O Clube do Remo faz muito isso, muitas das vezes, com as suas linhas. Quando ela desce, ele sabe sofrer ali na determinada posição. E o time do Amazonas não aprendeu isso, como o próprio time do Volta Redonda também. É um time que parte para cima, porém tem um déficit no seu setor defensivo. Tanto no aéreo, muito provavelmente a bola do Clube do Remo de escanteio vai funcionar e funcionar bastante, porque o jogo aéreo deles é um Deus nos acuda ali dentro da área, né? E aí a gente pode se aproveitar desse momento. E as alas que apoiam um pouco e acabam deixando um vão nas suas costas ali. Isso cabe por seu Adailton, por Janderson se jogar, tá? E pro próprio Pedro Rocha, que no 1 para 1 ali, caindo pra cima do Johnny, né? Pode se aproveitar desse momento, tá, gente? É um time que vai dar trabalho, eu garanto a vocês. Porque é um time que quer, digamos assim, quando você não tem o que ter a perder, você vai jogar o seu todo. E ele quer mostrar resultado, né? E aí, portanto, que eles já surpreenderam a Mucura aí, né? Ganharam a Mucura. Então, tem que estar alerta, gente. Todo jogo da Série B você tem que estar alerta todo tempo. Tem que estar com o alerta ligado, porque não pode deixar a peteca cair, nem deixar a desejar. Trazendo para digamos assim, o comparativo, são 8 partidas dos 2 times nessa temporada, tá? Nessa Série B, tá? Com 11 gols do Clube do Remo contra 3 gols marcados do adversário, 5 gols sofridos pelo Clube do Remo, 6 sofridos pelo adversário. O Remo tem 10 assistências contra 2 do adversário, tá? Chutes certos são 3.3 do Clube do Remo contra 3.8. Eles aumentaram muito a odds dele nesse último jogo, gente. Jogaram bastante. Lembrando, olha, eles ganharam a Mucura, empataram com o Criciúma e empataram agora com o time do Amazonas. Então a gente tem que estar alerta. Porque eles começaram difícil, apanhando, e agora eles começaram, digamos assim, teve a crescente como o Mucura, que a gente não pode contar, porque é um time também que varia muito e deixa muito a desejar. E aí, os outros empates, a gente pode ver que eles empataram com o Criciúma também, que não tá essa Coca-Cola toda, e empataram agora com o Amazonas, que era um confronto direto dos desesperados, tá? Posse de bola. O Clube do Remo tem uma média de 44.3, eles têm em média 58.3, como eu falei, eles aumentaram muito a odds dele, tá? O desarme, o Clube do Remo é 15.1, eles têm 14.3, tá, gente? Trazendo para nós entender esse confronto, o Clube do Remo já enfrentou o Volta Redonda por 7 vezes, gente. Tendo 4 empates e 2 vitórias de cada lado. Essa será a primeira vez que os clubes se enfrentarão na Série B, tá? Essa será a primeira vez. Então, vocês lembram muito bem que ano passado foram 3 vezes. O Clube do Remo perdeu aquele primeiro jogo aqui. Depois, nas finais ali, o Clube do Remo empatou lá 1-1 e empatou aqui 0-0. Né? E com isso até eles foram campeão da Série C do ano passado, né, gente? Então, galera, mas o começo deles deixou muito a desejar, né? Deixou muito a desejar, e a gente vê, cara, trazendo um exemplo de o que é concentração e o que é você querer aquilo, né? Na noite de ontem, nessa noite agora, de quarta-feira passada, o Fortaleza saiu pro Retrô. O Retrô, gente, acho que ele está disputando a Série D, né? Tem um bom aparato, tem uma boa estrutura, que o Clube do Remo até ficou lá certos momentos que foi disputar um jogo lá na cidade do Retrô. E fica assim a perspectiva da gente pensar, né, gente? Olha a Mucura. Ela foi jogar com o Bahia, sucumbiu diante do Bahia, um jogo que tu olhava assim, sabe, já sai daqui com certo retrospecto de dizer: vamos lá,
para ver de quanto a gente vai perder e não perder de muito. E o Retrô, que com certeza não tem jogadores de renome, que inclusive quem fez o gol dele foi o... Até passou pelo clube do Remo, fez o último gol de pênalti lá, né? Me esqueci até o nome dele agora, que usava a mão no rosto assim, né? Que tinha uma tatuagem na mão. Falem aí que se vocês lembrarem do nome dele. Ele fez o gol de pênalti, né? Então é um time que não tem jogadores de renome. Vocês têm o Fortaleza, que é um time que tem uma SAF orgânica e tem um certo recurso lá, vem se estabilizando no Campeonato Brasileiro, disputando o Libertadores ali. Então, gente, olha aí. É a perspectiva de o que você quer. Entendeu? Ah, o adversário tem mais dinheiro que eu. O adversário tem uma melhor estrutura. Tá aí o Retrô. Qual é o jogador de destaque do Retrô que tem? Gente, é 11 contra 11. Então, nessas horas, tem que se manter o respeito pelo adversário e manter a perspectiva do que você quer. O Retrô queria com certeza essa classificação. E ele conseguiu, na casa do Fortaleza, empatando o jogo de 1-1. E tá aí. Classificou. Né? Quanto tempo o clube do Remo não chega? Quanto tempo a Mucura não chega passando da terceira fase? Então, gente, é a questão de você querer. Né? Tá aí. Tivemos duas situações e duas condições totalmente de um clube que tem torcida e um clube que não tem torcida. E aí a perspectiva de quem foi para lá. Né? O clube daqui, eu sei que ele já saiu como derrotado daqui. Ah, porque não tem jogadores. Não sei, tá aí. O Retrô quis o jogo contra o Fortaleza, que é um dos grandes. Né? Então fica para nós de lição, gente. Fica para nós de lição de sempre respeitar o adversário e saber. Por mais condições que ele venha, vamos manter nossos pés no chão. E manter a concentração. No próximo vídeo a gente traz outras coisas mais sobre o Clube do Remo. Eu espero que a gente tenha elucidado alguns problemas nossos aí. E agradeço a quem chegou nesse final. Obrigado e até a próxima. Valeu!